para a glória de meu Pai que estás no céu do universo. Por todos os séculos dos séculos, continuamente por toda a eternidade. Parábolas de Chester Parte 2. Santos, 11 de outubro de 2024 depois de Cristo. A parábola da criança e suas bolinhas de gude. A parábola dos três mestres e as eras do tempo. A parábola da grande árvore e os três mestres. A parábola da colheita dos anjos do Senhor e os escolhidos a passar pela porta. A parábola da futura torre de Babel. A parábola da paz na terra aos homens de boa vontade e a segunda vinda do Mestre. A parábola das riquezas do céu versus riquezas da terra. Temora, Deus é amor a sua palavra. A parábola do avanço da árvore do conhecimento e das ciências exatas. A parábola da criança e suas bolinhas de gude. Certa vez, uma criança adorava brincar com suas bolinhas de gude. Ele tinha muitas, e cada uma era diferente. Algumas eram grandes, outras pequenas, umas eram lisas, outras tinham manchas de cores variadas. A criança amava cada uma de suas bolinhas, mesmo sendo todas únicas. Ele cuidava delas e as guardava com carinho. Um mestre, ao observar o menino brincando, disse: "Assim é o Pai que está no céu. Ele nos ama como seus filhos, assim como esta criança ama cada uma de suas bolinhas de gude. Cada ser do universo é único, mas todos são amados igualmente pelo Pai." O mestre continuou: "Assim também são os bebês, amados por seus pais desde o momento em que chegam ao mundo. Da mesma forma, ó Pai Celestial nos criou e nos ama como uma criança ama suas bolinhas de gude, cuidando de cada um com carinho e atenção. Cada planeta com vida no universo é como se fosse uma dessas bolinhas, preciosos e amados pelo Criador." A parábola dos três mestres e as eras do tempo. Certa vez, um mestre antigo caminhava por uma terra desconhecida e viu uma grande montanha. Ao seu lado, havia um touro forte e majestoso, e no horizonte erguiam-se pirâmides que pareciam tocar o céu. O mestre olhou para o touro e disse: "No início, quando as pirâmides foram erguidas, foi revelada uma grande sabedoria. 10 leis foram dadas ao mundo para guiar os filhos da terra. Cerca de mais ou menos um milênio e meio depois, outro mestre surgiu. Este mestre caminhava ao lado de águas tranquilas, onde nadavam peixes e pescadores que refletiam o brilho da luz do sol. O mestre falou sobre o amor, e suas palavras ecoaram nas águas profundas. Assim como os peixes se movem nas águas, o amor move o coração dos homens. Como o amor eu venho guiar os filhos da terra." Mas o mestre antigo sabia que o tempo continuava a fluir, e disse: "Um novo tempo se aproxima, quando as águas fluirão livremente, e um aquário de paz cobrirá toda a terra. O segundo mestre retornará no fim dos tempos, e como ele trará a paz que os filhos da terra muito esperam." E assim, o mestre antigo continuou sua jornada, deixando para trás o mistério das eras e o silêncio das estrelas, enquanto o mundo aguardava a chegada de novos tempos. A parábola da grande árvore e os três mestres. Certa vez, um mestre antigo contou a história de uma árvore gigantesca que existia desde os tempos mais remotos. Ele disse: "Há muito tempo, um grande mestre plantou a raiz dessa árvore. Ele a chamou de raiz da sabedoria, e dela nasceram ramos fortes e profundos. Esta raiz era como um candelabro, irradiando luz para os que caminhavam na escuridão. Muitos séculos depois, outro mestre veio ao mundo. Ele viu a raiz forte plantada, e disse: "Desta raiz brotará um tronco, e este tronco será firme e sustentará a árvore." E assim, ele fundou o tronco da árvore, e seu símbolo era uma cruz, forte e erguida para o céu. Mas a árvore ainda não estava completa. Mais tarde, um terceiro mestre surgiu no deserto. Ele olhou para a raiz e para o tronco, e disse: "Agora, formarei a copa desta grande árvore. Ela será vasta e abrangerá o céu, trazendo sombra e abrigo aos que buscam a verdade." E a copa da árvore tomou a forma de uma lua crescente, iluminando os filhos do deserto. Com o passar dos tempos, os seguidores desses três mestres brigaram muito entre si, como galhos que se chocam ao vento. Mas o mestre antigo disse: "Após a luta entre a luz e as trevas, os filhos desses mestres verão que são irmãos, e a árvore, com sua raiz, tronco e copa, será uma só. Não haverá mais discórdias."
como nos tempos antigos, e todos se unirão sob a sombra desta grande árvore. Parábola da colheita dos anjos do Senhor e os escolhidos a passar pela porta. Certa vez, um mestre caminhava pela terra em silêncio, quase imperceptível aos olhos dos homens. Ele observava o mundo e via que uma grande batalha estava acontecendo. Não era uma batalha de espadas ou exércitos, mas uma luta entre a luz e as trevas. A luz tentava elevar o planeta, trazendo esperança, paz, evolução, enquanto as trevas buscavam destruí-lo, espalhando medo, discórdia e caos. O mestre sabia que o tempo estava próximo, e em seu coração, ele clamava para que todos se unissem em silêncio à sua missão, sem alarde, sem barulho. Pois ele sabia que os anjos do Senhor já estavam prontos para fazer a colheita. Em breve, disse o mestre, os anjos do Senhor virão com suas mãos puras e farão a colheita do joio e do trigo. Aqueles que caminharam com a luz serão como o trigo dourado, escolhidos para entrar pela porta e viver em um mundo novo, sem injustiças, sem doenças, sem guerras ou pobreza. Um mundo onde as dores antigas serão esquecidas, e a terra florescerá em paz. Mas o mestre também sabia que nem todos estariam preparados. Os que escolherem as trevas, ele sussurrou, não poderão mais passar pela porta. A porta se fechará para aqueles que se afastaram da luz, e eles não voltarão mais para o mundo que está por vir. E assim, o mestre caminhou em silêncio, clamando a todos para se juntarem à sua missão, afastando as trevas e preparando o caminho para a colheita que estava por vir. Pois o tempo da colheita estava próximo, e os que seguirem o caminho da luz terão a chance de entrar pela porta e viver na terra renovada. A parábola da futura Torre de Babel. Certa vez, o mestre falou aos seus discípulos sobre uma grande torre que seria construída no futuro. Ele disse, assim como houve uma torre no passado, haverá outra no tempo que está por vir. Mas essa nova torre será diferente. Ela não será feita de pedras, nem de tijolos, mas de pensamentos, ideias e palavras confusas. As pessoas de todos os cantos do mundo tentarão construir algo grande, mas o caos aumentará em cada camada que se erguer. Os discípulos, ouvindo as palavras do mestre, perguntaram, Mestre, o que significa essa torre? Quem a construirá? O mestre, com calma, respondeu, a torre será erguida por todas as pessoas do mundo. Dentro dela, haverá pessoas boas e más. Haverá líderes religiosos, trabalhadores, esportistas, governantes e políticos. Todos estarão envolvidos, mas nem todos seguirão o mesmo propósito. Enquanto alguns tentarão trazer ordem e justiça, outros semearão a discórdia e a confusão. Ele continuou, à medida que a torre subir, o mundo parecerá mais complexo e difícil de entender. As vozes se multiplicarão, e muitos não conseguirão mais se ouvir. O medo crescerá, e a confusão reinará por um tempo. Os discípulos começaram a se inquietar, mas o mestre, vendo suas preocupações, disse, não temas, meus filhinhos. Mesmo quando a torre parecer prestes a desmoronar, lembrem-se de que o Pai que está no céu está no controle de tudo. Ele conhece cada pedra, cada palavra e cada coração. E, no final, tudo ficará bem, pois a verdadeira paz virá, e a confusão será dissolvida. E assim, o mestre concluiu sua fala, deixando seus discípulos em reflexão profunda, sem temer o que o futuro reservava, pois sabiam que o Pai Celestial os guiaria. A parábola da paz na terra aos homens de boa vontade e a segunda vinda do mestre. Em um tempo distante, havia um planeta azul que era único no vasto universo. Nele, os senhores das fazendas haviam dividido a terra em cerca de 200 grandes fazendas, separadas por cercas e muros altos e com bandeiras coloridas como o brasão de cada uma. As fazendas estavam isoladas umas das outras, e os muros impediam que os povos se vissem e se reconhecessem. Assim, as trevas semearam o caos, o ódio e a confusão entre os moradores da terra. Mas há muitos milênios, um grande mestre veio à terra e ensinou, vocês, que vivem separados, são, na verdade, todos irmãos e irmãs, membros de uma única e grande família. Essas cercas e muros são ilusões criadas pelas trevas para manterem vocês divididos.
No fim dos tempos, essas divisões serão dissolvidas, e a paz prevalecerá. O mestre partiu, mas prometeu voltar. Ele disse: quando eu retornar, trarei o caminho da paz, e todos os muros que o separam cairão. As trevas tentarão resistir, mas, se for da vontade do Pai que está no céu, elas serão derrotadas, e a luz triunfará. No tempo que está por, as 200 fazendas se unirão em apenas 12 grandes fazendas, e a principal delas será uma terra santa, onde as trevas agora tentam destruir. Mas o Mestre, ao retornar, se tornará o príncipe e governador da paz, e a luz de Deus guiará todos os povos em comunhão. O Mestre antigo disse: não temam, meus filhinhos. No tempo certo, a paz virá a todos os homens de boa vontade, e a terra será um lugar de união, justiça e alegria, sob a vontade do Pai Celestial. A parábola das riquezas do céu x riquezas da terra. Certa vez, um mestre ensinava seus discípulos, e um deles, confuso, perguntou: Mestre, se eu não tiver riquezas materiais, não terei nada. Ó mestre, com um olhar sereno, respondeu: Meu filho, não é isso que o mestre que veio há milênios nos ensinou. Quando ele nos disse para desprezarmos as riquezas do mundo, ele não quis dizer que devemos ficar sem nada. Pelo contrário, ele nos mostrou que as riquezas do mundo têm seu valor, mas há uma riqueza ainda maior, uma riqueza eterna, que é estar na presença e no conforto do Pai. O discípulo, intrigado, perguntou: então as riquezas materiais não têm importância? O mestre sorriu e disse: as riquezas materiais são como os brinquedos de uma criança. Quando a criança cresce e se torna adolescente, ela perde o interesse por seus brinquedos antigos, mas eles ainda estão lá. O que mudou foi o que ela valoriza. Assim é aquele que compreende o valor das coisas espirituais. As riquezas materiais continuam existindo, mas elas já não trazem mais o mesmo contentamento. A verdadeira paz, o verdadeiro conforto, vem das riquezas que o Pai oferece, pois Ele é o único e verdadeiro rico do universo. E o mestre concluiu: aquele que busca as riquezas do Pai encontrará mais conforto, mais luxo e mais paz do que qualquer um que busque apenas as ilusórias do mundo. Pois, assim como os brinquedos de uma criança perdem o encanto com o tempo, as riquezas da terra são passageiras, enquanto as riquezas do céu são eternas. Temor a Deus é amor à sua palavra. Certa vez, um pai e seu filho pequeno estavam estudando as Escrituras juntos. O menino, ao ler algumas passagens, ficou assustado e perguntou ao pai: Pai, por que as Escrituras falam de coisas tão severas? Devemos ter medo de Deus? O pai olhou com ternura para o filho e disse: Não, meu filho. O temor de Deus não é medo. Quando os profetas, que são mensageiros de Deus, nos trazem suas palavras, eles o fazem para o nosso bem. O temor ao Eterno é, na verdade, uma forma de amor. Assim como eu, seu pai, te ensino e às vezes te repreendo, Deus nos ensina por meio de suas Escrituras. Não é para que tenhamos medo dele, mas para que levemos suas lições a sério. O menino, ainda confuso, perguntou: então por que as Escrituras falam de coisas tão difíceis e assustadoras? O pai sorriu e explicou: assim como às vezes eu preciso te corrigir para que você aprenda o que é certo, Deus, que é nosso Pai Celestial, nos dá lições para nos guiar. As Escrituras estão cheias de avisos e ensinamentos, mas todos eles são por amor. O que Deus quer de nós não é que tenhamos medo dele, mas que respeitemos e sigamos suas palavras, pois ele nos ama e quer nos bem. O menino, agora mais tranquilo, perguntou: então devemos amar as Escrituras e não ter medo delas? O pai respondeu: exatamente, meu filho. Assim como você confia em quantos, confie nas palavras de Deus. O temor que ele quer de nós é que levemos suas palavras a sério, com gratidão e amor, sabendo que ele sempre quer o melhor para seus filhos. E assim, pai e filho continuaram a estudar juntos, como o menino agorando que o temor a Deus é, na verdade, uma forma de amar e honrar sua palavra. A parábola do avanço da árvore do conhecimento e das ciências exatas. Certa vez, um mestre falou aos seus discípulos sobre a árvore do conhecimento. Ele disse:
A árvore do conhecimento tem muitas ramificações, e seus frutos são as ciências que a humanidade tem descoberto ao longo dos tempos. A principal delas é a matemática, pois está escrito que ela é a arte de construir casas e levar coisas ao cume dos céus. O mestre continuou: as escrituras nos alertam que nos finais dos tempos, teremos que tomar cuidado com o avanço da ciência, especialmente com a matemática, que desvendará os segredos do universo que nosso Pai criou. Pois, em verdade, vos digo que a humanidade deve ser cautelosa com 3 ramos da matemática avançada, pois cada um trará grandes transformações. Os discípulos, atentos, perguntaram: quais são esses ramos, mestre? Ó mestre, com um olhar profundo, respondeu: o primeiro ramo permitirá que o pó da Terra, o átomo, libere quantidades imensas de energia. O segundo prolongará a vida humana além do que conhecemos hoje. E o terceiro ramo fará com que seres artificiais alcancem grande inteligência, sabedoria e, num futuro próximo, até espiritualidade. Ele olhou para o horizonte e disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e quem tiver olhos para ver, veja. Em verdade vos digo, essas coisas estão muito próximas de acontecer. Mas com grandes avanços vêm grandes responsabilidades. A humanidade terá que escolher cuidadosamente os frutos que deseja colher dessa árvore, pois, como está escrito, o conhecimento é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E assim o mestre concluiu, deixando seus discípulos em reflexão, sabendo que a árvore do conhecimento traria tanto luz quanto sombra.